utiliza habitualmente o comando divide, com certeza já deve ter reparado que na mesma barra do ribbons, portanto, se clicarmos onde diz divide, nesta setazinha para baixo, encontramos outra coisa muito parecida que se chama measure. Portanto, simplesmente o ícone é praticamente igual, só não aparece aqui um N e aparecem aqui dois tracinhos aqui de baixo. O comando measure é de facto muito parecido com o comando divide, de forma que muitas vezes até podem ter exatamente o mesmo resultado se o objeto que nós selecionarmos tiver uma dimensão que assim o permita. No caso do comando divide, o que ele faz é dividir um determinado segmento, uma linha, uma polilinha, um arco ou uma polilinha fechada, num determinado número de tramos iguais. Portanto, nós definimos o número de tramos e ele divide-os em tramos iguais, independentemente do seu comprimento. O comando measure funciona um bocadinho ao contrário. Ele começa na primeira extremidade da linha, da polilinha, ou seja, do que for, e começa a criar tramos com uma determinada dimensão que nós especificamos, sendo que no final vai sobrar um tramo que pode ter a mesma dimensão ou não, consoante o comprimento total do objeto que nós selecionamos. Portanto, imaginem que nós temos uma linha com 1005 metros, por exemplo, e que a queremos dividir em tramos de 100, portanto, vamos criar 10 tramos de 10 e vai sobrar um tramo de 5 para fazer o acerto. E então, como é que o comando funciona? Portanto, nós vamos aqui à barra Ribbons, portanto, ao separador Home, e clicamos aqui em Measure. Se clicarmos em Measure, selecionamos uma determinada linha, portanto, neste caso vou selecionar um objeto que eu quero medir, que é um arco, e ele pede-me para especificar o comprimento do segmento, e eu vou dizer que ele vai ter 250. E ao fazer Enter, ele cria-me estes pontos todos ao longo, portanto, do meu arco. E eu fico a saber que este arco tem a dimensão 250, este bocadinho de arco também 250, e assim sucessivamente, até chegar à extremidade final, onde eu vou ter um bocadinho de arco com uma determinada dimensão, que eu neste caso desconheço, portanto, mas que corresponde ao resto do arco que não foi possível contemplar naquela dimensão. A mesma coisa eu posso fazer numa polilinha fechada, posso usar o comando measure, posso escrever MEA, peço desculpa, e ele faz exatamente a mesma coisa. Seleciono este pentágono e defino o número portanto, a dimensão de cada um dos tramos. Vamos pôr 300, faço 300, Enter, e ele divide-me isto em tramos de 300. Claro que há aqui um espaço que será mais pequeno do que os restantes, vai ser um bocadinho difícil de identificar porque eles são todos muito parecidos, mas garantidamente há aqui um tramo que será mais pequeno que os restantes, que é o tramo do resto. Este comando também funciona com splines, portanto eu faço o comando MEA, peço desculpa, seleciono esta spline, digo o comprimento de cada um destes tramos, vou pôr 255, Enter, e cá está, portanto temos aqui cada bocado destes tem 255 até chegarmos a um último que tem um restinho mais. Portanto, este é o último porque eu comecei a desenhar a spline da esquerda para a direita, portanto o restinho fica sempre no lado oposto portanto, ao ponto inicial, portanto será o ponto final. Neste caso vamos também fazer aqui um measure nesta polilinha, measure, seleciono a polilinha e especifico, portanto, o comprimento, vamos definir 250 e cá está, temos então tramos de 250, todos exatamente iguais, e temos aqui um restinho no fim que também sobrou. E vamos fazer também neste measure, selecionamos esta linha e escrevemos o comprimento, neste caso vou pôr 200, e aparentemente temos aqui um bocado que seria aparentemente igual ao outro, e até é, porque nós temos o resto aqui do lado esquerdo, porque esta linha foi desenhada da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Portanto, deste modo, conseguimos então dividir qualquer entidade, criando pontos ao longo dela de 250 ou 250 metros, ou outra dimensão que nós especificamos. Se repararem, ele não divide o objeto, ele continua aqui intacto. Eu, se tentar mover
este pentágono, ele continua a ser um objeto só. Se eu selecionar, ele continua a ser um objeto só. Portanto, ele apenas me cria pontos ao longo daquele pentágono. Pontos esses que eu redefini para aparecerem com este aspecto, porque por defeito não é assim que eles aparecem. Portanto, vocês correm o risco de fazer este comando e aparentemente não acontecer rigorosamente nada. E então o que é que temos que fazer? Temos que na barra Home ir aqui a uma área que diz Utilities e escrever, portanto, indicar o comando Point Style, ou então escrever na linha de comandos ddptype. Indicando este comando, nós já chegamos a esta caixa de diálogo. Por defeito, o ponto aparece com este aspecto. Vou fazer OK. Portanto, eles aparecem assim. Parece que os pontos não estão em lado nenhum, mas na realidade eles estão aqui. Mas como só tenho mesmo a expressão de um pontinho, nós não conseguimos visualizá-los, e então temos que ir recorrer aqui e alterar. Eu normalmente uso este X que aqui está, faço OK e ele já me aparece com o aspecto que eu pretendia. Portanto, e deste modo conseguimos facilmente criar de onde a onde um ponto que me pode servir, por exemplo, para definir, sei lá, inserir aqui um bloco em cada um destes pontos à mesma distância uns dos outros. A mesma distância vamos chamar de distância rodoviária, não distância em linha reta, e muito facilmente então conseguimos ter uma escala ao longo de uma linha, polilinha, um arco ou mesmo uma spline, em que nós dividimos essa entidade de x em x metros.